Salve, salve, minha gente! 11 de maio de 2026, segunda-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Meus queridos, que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta segunda-feira. Vos saúdo com a paz de Jesus, sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Segundou, segunda-feira brava, né, gente? Iniciarmos a nossa semana, o nosso dia com os nossos trabalhos, estudos, nada melhor do que ouvindo a palavra de Deus, meditando sobre ela, não é mesmo? Sempre tenho dito isso. Vamos segundar com toda alegria, entusiasmo, coragem, gente, força e coragem. Iniciemos esse nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 11 ao 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, estamos ouvindo o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Que é atribuído a São Lucas. Né? São Lucas é chamado o médico amado, né? Os Atos dos Apóstolos foram escritos mais ou menos entre os anos 80 e 90, não é? É como se fosse a continuação do terceiro evangelho, do evangelho de Lucas, né? Que narra a expansão da igreja primitiva sob a força do Espírito Santo, a partir de Jerusalém até os confins do universo. Quando fala confins do universo ou confins do mundo, né, gente, na época bíblica, quer dizer o Império Romano, tá bom? Os confins, todo o Império Romano, é Roma, né? Muito bem. E, historicamente, o relato de hoje cobre um período de aproximadamente 30 anos, né? O relato dos Atos dos Apóstolos, dos anos 30 aos anos 60, mais ou menos, é o que descreve os Atos, né? E o contexto geográfico é vasto, né? Só as viagens missionárias de Paulo é um território muito vasto, né? Muito vasto, né? Então o livro, ele destaca a mensagem de Jesus, mensagem que rompe as barreiras do judaísmo para alcançar os gentios, né? A perícope de hoje nós ouvimos o capítulo 16, versículos do 11 ao 15. Esse trecho marca um momento decisivo na história do cristianismo, a chegada do evangelho na Europa. Olha só. Então, guiado por uma visão em que um macedônio pedia ajuda, né, o que nós ouvimos em Atos 16, 9, Paulo e seus companheiros, Silas, Timóteo, o próprio Lucas, né, como indica o texto de hoje, nós, né, Lucas fala nós, né, então eles todos cruzam o chamado Mar Egeu. Pois se você tiver tempo, né, pega um pouquinho
digita aí no Google, né, ou na inteligência artificial, Mar Egeu, né? Ou digita assim, a viagem de São Paulo, a viagem de São Paulo São Paulo Apóstolo para evangelizando a Europa. Você vai ver como que foi a entrada dele na Europa, que é o relato de hoje. Muito interessante, né? Claro, eles vão saindo ali do Oriente Médio, né? E vão evangelizando e vai se expandindo a evangelização até entrar na Europa, que é o texto de hoje. Então a cena se desloca para Filipos, que era uma importante colônia romana na Macedônia, né? Então, diferente de outras cidades, não parece haver uma sinagoga estabelecida, né? Então, o que leva Paulo a procurar um lugar de oração à beira do rio. Então, não era uma cidade que tinha sinagoga, tá? Então, é nesse cenário que ocorre a conversão dessa mulher que nós ouvimos hoje, a chamada Lídia, né? A primeira cristã europeia registrada. Olha só que interessante, né? Então, isso simboliza a abertura do coração humano à graça de Deus, né? Olha só. Então, o texto começa no versículo 11 desse capítulo 16. Partindo de Troade, navegamos em linha reta para a Samotrácia. No dia seguinte, chegamos a Neápolis e de lá fomos para Filipos, que é uma das cidades principais da Macedônia. Então, o relato ele é minucioso, né, nos detalhes náuticos e geográficos, né? É interessante que Lucas usa a primeira pessoa do plural, navegamos, ou seja, ele foi junto, né? Ele estava lá, né? Então, Lucas foi testemunha ocular desses acontecimentos, né? E Filipos era uma cidade de privilégios, né? Habitada por veteranos romanos, governada pelo direito latino, né? Uma cidade do Império Romano, né? Então, o fato de Paulo se estabelecer por alguns dias mostra a sua estratégia missionária, né? Qual é? É focar nos centros urbanos influentes de onde a mensagem pudesse irradiar. Então, gente, para evangelizar, nós temos que aprender muito com São Paulo. Para evangelizar também precisa de estratégia. Precisa de estratégia. Não é só pegar uma Bíblia, colocar embaixo do braço e começar a falar de Jesus. Tem que ter estratégia. Não é? Então, a caminhada missionária, ela exige prontidão para seguir os itinerários de Deus, né? Mesmo que eles nos levem a terras desconhecidas, né? Filipos representa aqui nesse texto para nós o novo de Deus em nossas vidas. Então a lição aqui é a paciência e a observação. Paulo ele não começou a pregar imediatamente. Ele primeiro habitou a cidade, ele conheceu o terreno, ele esperou o momento oportuno, né? Mais uma vez, a questão da estratégia missionária, não é? Da estratégia missionária. Às vezes a gente vai conduzindo a vida da gente, sem pensar, sem planejar, sem ter metas, né? As pessoas mais inteligentes, elas param, elas percebem o ambiente, o meio onde elas estão e elas planejam, né? Elas fazem um planejamento, um plano de ação. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser assim. Ver as necessidades e, a partir das necessidades, traçar um plano de ação. Não é? Quantas vezes nós insistimos no erro, né, gente? Você está vendo que não vai para frente isso daí que você está empreendendo, está fazendo? Bora para frente, mudar de lugar. Né? Quantas vezes insistimos em coisas que não são para nós, insistimos naquilo que não vai para frente, não vai vigorar, não vai dar certo. Bora para frente. Né? Depois o texto
vai dizer que aí no sábado Lucas diz assim: saímos para fora da porta da cidade, para a beira de um rio, onde nós pensávamos haver um lugar de oração. Então, a ausência de uma sinagoga, né, que exigia ao menos 10 homens judeus, né, uma sinagoga para poder realizar o culto, né? Então, a ausência de uma sinagoga sugere que a presença judaica ali era mínima naquele lugar em Filipos, não é? Por isso os fiéis se reuniam à beira do rio, à beira do rio para as abluções rituais, para as orações. Então Paulo rompe costumes sociais da época ao sentar-se para dialogar especificamente com um grupo de mulheres, né? Então reconhecendo nelas a abertura para a palavra. Gente, Deus muitas vezes ele se manifesta fora das estruturas formais ou dos grandes templos. À beira do rio, olha só, na simplicidade do cotidiano. A oração, ela prepara o terreno para um encontro com o Evangelho. Que lindo isso, gente. Nós devemos ter um olhar sensível para identificar onde as pessoas estão buscando o sagrado hoje. Muitas vezes em periferias existenciais ou em lugares informais. É aquela coisa, né, que o Papa Francisco sempre pregava, né? Não dá mais para a gente idealizar uma igreja como era na cristandade ou até na medievalidade. Não dá mais, né? Uma igreja que era estática, que se bastava, que esperava as pessoas virem. Não, hoje em dia a gente tem que ir. É a cultura do encontro, de que fala o Papa Francisco, né? A cultura do encontro, a igreja em saída, né? Ir até o outro. E a partir daquilo que a gente encontra, poder perceber a presença de Deus ou promover a presença de Deus. Sabe? Eu falo muito aqui na paróquia às vezes, sabe? Porque às vezes tem gente que gosta das coisas tudo quadradinha, né? Quadradinha, bonitinha, tá? É claro, tem que ter planejamento, tem que ter um combinado, né? Tem que combinar as coisas com antecedência para poder fazer o melhor. Mas se desviou uma coisinha, gente, bora lá, deixa o Espírito Santo fazer. Sabe, tem gente que é muito quadrada. Sabe, não deixa o Espírito soprar onde quer. Então, nós vemos aqui, não tinha sinagoga, não tinha homens para rezar. Paulo sentou ali na beira do rio e com as mulheres, é o que tinha para aquele momento. E foi um momento fecundo, e acabou. Não é? E acabou. A gente tem que aprender um pouco isso. Isso se chama liberdade, gente. Liberdade. Eu sempre fui uma pessoa muito sistemática. Quando eu era, estou partilhando um pouquinho sobre mim com vocês, eu era seminarista, era muito sistemático, né? Com os meus planejamentos, com as minhas metas e tal. Fugir de uma coisa era a morte. Mas a gente vai amadurecendo, né? O tempo vai passando e a gente vai percebendo que a gente não tem comando de nada na vida da gente. E que vai chegar momentos, a gente vai percebendo que vão chegar momentos que nós precisaremos nos contentar com o nosso hoje. E é o que tem ali, bora lá extrair o melhor que a gente pode daquilo que nós temos. Então é uma grande oportunidade de amadurecer, né? Essa palavra nos proporciona. Grande oportunidade. E aí o texto continua no versículo 14. Uma das mulheres que estava lá se chamava Lídia, era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e ela adorava o único Deus. Então Lídia, ela é descrita como uma mulher temente a Deus.
temente a Deus, ou seja, ela era uma gentia que aderiu ao monoteísmo judaico sem conversão plena. É chamada temente a Deus, não é? Então ela era uma mulher de posses, né, Lídia? Pois a púrpura, gente, era um artigo de luxo caríssimo nesse tempo bíblico. Não sei se vocês sabem. Então, enquanto Paulo ele prega aqui, Lídia escuta. É o Senhor quem abre o coração dela. Então a conversão é uma obra da graça divina, operando da liberdade humana. Gente, nós podemos preparar o discurso, nós podemos preparar as homilias, nós padres, com perfeição. Mas o abrir o coração pertence a Deus. Pertence a Deus. Às vezes vem uma pessoa ou outra elogiar a homilia, né? Esse fim de semana nós estamos acolhendo o vigário paroquial, né? E eu presidi 2 missas só no fim de semana. Uma ontem pela manhã e uma no sábado de noite, né? E às vezes vem uma pessoa ou outra elogiar, nossa, padre, eu homilia hoje. Mas a verdade, é claro que o instrumento faz toda a diferença. Mas se houve um toque, a palavra de Deus entrou e flechou nosso coração, foi o Espírito Santo, Deus. Não é somente o mérito do pregador, foi o Espírito Santo, né? É interessante. Lídia, ela nos ensina a virtude da escuta atenta. Nós vivemos num mundo, gente, cheio de ruídos. Enquanto nós nos deparamos com alguém que está atento à palavra, olha só, isso é o primeiro passo para a transformação interior. Parar um pouco, ouvir, né? Então a fé, ela não é incompatível com a vida profissional, com o trabalho honesto. Não. A fé, ela é compatível. Nós podemos trabalhar e viver a fé. Nós podemos estar nos divertindo e viver a fé, né? É a experiência de Lídia, uma mulher trabalhadora, empreendedora, né? Que lidava com esse material caríssimo, né? Ou seja, uma mulher próspera, mas que tinha fé. Tinha fé, né? Então, a gente precisa perceber, né? Eu sempre digo isso, que o problema não é o dinheiro, gente, da vida, ou o excesso de dinheiro. O problema é onde está o nosso coração apegado. Esse é o problema. Pode ter gente que não tem dinheiro nenhum, mas está com o coração no dinheiro. E pode ter gente que tem muito dinheiro, mas o coração está em Deus. As pessoas generosas, solidárias. Então é muito relativo isso, né? Então, e depois Lídia, ela é batizada junto com toda a sua família, diz o versículo 15, que é o último, né, de hoje. E ela convida Paulo e quem estava com ele para ficar na casa dela, e ela insiste, né? O texto diz que Lídia forçou-os a aceitar. Paulo, Lucas, Silas, eu não sei quem mais estava junto, ela os forçou a aceitar ficar na casa dela. Interessante. O batismo de Lídia, gente, de toda a família dela, reflete a prática da igreja primitiva de acolher núcleos familiares inteiros na fé. Então a conversão de Lídia, ela transborda imediatamente em hospitalidade. Ela é batizada e ela já quer acolher eles na casa dela, né? Então, ao acolher os apóstolos, a casa de Lídia se torna a primeira igreja doméstica da Europa. Olha que bonito, né? Esse termo aí, forçou-nos, indica uma insistência amorosa, tá? Uma insistência amorosa. Uma gratidão profunda pelo batismo que ela recebeu. Ela quer retribuir, não é? Gente, a fé autêntica, ela gera comunidade e acolhida. Então não existe cristianismo isolado, não é?
O batismo ele nos insere em uma família, né? Nos impele para abrirmos as portas para os irmãos. A hospitalidade de Lídia aqui é um teste da sua fidelidade a Deus, ao Senhor, né? E nós somos convidados a transformar os nossos lares em espaços de acolhida e de anúncio também, não é? Então é uma insistência carinhosa que Lídia fez. Fique conosco, não é? Que é muito interessante, né? Eles batizaram ela, não é? E ela retribui. A gente precisa, né, também é um convite para nós percebermos se o nosso coração tem gratidão pelo que as pessoas nos fazem, não é? Se o nosso coração tem gratidão. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, já passamos do tempo, né? Não temos muito tempo, mas um exemplo interessante, a questão das ofertas quando eu vou a uma missa. O que são aquelas ofertas que eu entrego, né? Seja por Pix, ou seja em cédula, em dinheiro. As ofertas é um sinal, é uma representação da minha gratidão a Deus pela semana que eu passei, ou de um pedido de consagração da semana que vai iniciar, né? É como Lídia, que quis hospedá-los como gratidão, né? Então a gratidão, o agradecimento, gente, é um ato de nobreza, né? É um ato de nobreza em todos os seres humanos. Em todos os seres humanos. E ela quis que eles ficassem na casa dela. Ou seja, eram homens de Deus, eram homens santos. E nós precisamos também avaliar com quem nós convivemos. Quem são as pessoas que nós convidamos para nossas casas? Ou seja, não necessariamente para dormir na nossa casa física mesmo, casa normal. Mas quem são as pessoas que nós convidamos para habitar na nossa casa, que é a nossa interioridade, que é o nosso coração, que é a nossa amizade? Escolhemos bem, gente. Escolhemos bem, né? Muito bem. Que palavra linda hoje, né? Começar a semana ouvindo essa palavra maravilhosa. Que Deus nos ajude, né? A partir de todos esses testemunhos do texto de hoje, né? Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, desejo a vocês uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, com muita hospitalidade e muita gratidão no coração. Amanhã nos encontraremos para mais um programa Reflexão Diária. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.